Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Como passaram o final de semana? Olha só, eu vou corrigir então rumo ao ensino médio, que eu deixei de tarefa, né? Todos que me mandaram estão aí com positivo na minha listinha. Vocês veem que eu tô fazendo com a listinha mesmo, ó, tá? Todos que mandam, eu anoto as tarefas, né? Pra gente ter um acompanhamento certinho, igual eu faço em sala de aula mesmo, tá? Então vamos lá. O rumo ao ensino médio, vocês tinham um poema de Mário Quintana que chamava Relógio, que chama Relógio, né? O mais feroz dos animais domésticos é o relógio de parede. Conheço um que já devorou 3 gerações da minha família. Então esse poema é formado de... Aí vocês tinham as opções, né? Da letra A até a letra E. Então, a opção correta é a letra B, tá? Ele é formado de 3 orações, sendo as 2 primeiras coordenadas e a terceira subordinada. Então, aí no rumo ao ensino médio, no primeiro exercício, a alternativa correta é a letra B, tá? Nós vamos falar, nosso próximo assunto são as orações subordinadas. Depois nós temos, leia os enunciados. Há mais coisas entre o céu e a terra? Sim, a prudência diz, porém, para não andarmos desacompanhados da razão. Eram grandes amigos, mas o amor a Rita se colocou entre eles. A cartomante vive enfiada em sua sinistra morada. Os homens é que vão procurá-la. O uso da vírgula não está adequado em qual, né, alternativa aí? Qual das 3 orações? Então, o uso da vírgula não está adequado na letra B, tá bom? Não precisava ali de ter colocado essa vírgula. Então, número 2 também, letra B. Então, eu vou aqui, nesse vídeo, deixar para vocês, então, de tarefa, só a única coisa que faltou dessa... Por que eu já tô falando de tarefa? Porque é a única coisa que tem aqui ainda, né? Para vocês fazerem, tá? Então, o em casa, certo? O em casa para quinta. Para começarmos para quinta-feira, tá? Agora, eu vou falar com vocês do próximo módulo, próximo capítulo aí. O próximo capítulo de vocês é o 17. Procurem aí junto comigo, por favor. 16, 17, tá? Que está na página 47. Então, vamos lá. Capítulo 17. Página 47. Certo? Capítulo 17, página 47. Pessoal, nós temos agora as orações subordinadas. As orações coordenadas, nós vimos que elas são independentes, né? As orações coordenadas, elas não dependem uma da outra para fazer sentido. Elas são apenas aí ligadas pela conjunção que une essas orações, né? E que estão aí apenas para conectá-las, mas não necessariamente precisa delas, né? Porque se a gente lê uma e outra separada, elas fazem sentido. Já a oração subordinada, o próprio nome já diz. Subordinada, ela precisa da outra, né? Para fazer, vamos lembrar da palavra subordinação aí, subordinado, o seu funcionário é um seu subordinado, né? Então você precisa que aquele funcionário faça alguma coisa para você, né? E você precisa do seu patrão, né? Para que você, por exemplo, tenha um emprego. Então, subordinada, uma depende da outra. Então nós temos aí uma tira de Frank Ernst, né? O mundo humano deve ser muito diferente do nosso. Eles disseram que iam colocar mais redes nos estádios por motivos de segurança. Então, nesse texto, há uma oração subordinada, isto é, uma oração que faz parte de uma outra.
Como nós estamos começando a matéria, eu não vou pedir para vocês identificá-la agora, tá? Eu vou explicar para vocês como que funciona essa oração subordinada. Então, eu vou apagar aqui para a gente começar a falar dessa oração subordinada direitinho, tá? Vou apagar tudo aqui direitinho. Não gosto muito desse apagador não, mas melhor que é flanelinha. Vamos lá. Oração subordinada. Claro que vocês já viram oração subordinada, mas, por exemplo, vocês não sabiam por que era desse jeito a oração, por que ela funciona assim, tá? Então, vamos observar que existe a oração principal e a oração subordinada. Então, uma aí vai depender da outra. Se existe uma oração subordinada e uma oração principal, nós já sabemos que na oração subordinada, o meu período vai ser composto, porque eu tenho mais de uma oração, tá? Vou colocar assim, mais de uma oração. Se meu período é composto, eu tenho mais de uma. Nós já sabemos disso desde lá do 6º ano, tá? Aí eu tenho uma frase assim: o guarda de trânsito proibiu que os motoristas estacionassem. Então, eu vou colocar a frase aqui. O guarda de trânsito proibiu que os motoristas estacionassem. Beleza? Aí, eu vou ter aí a minha primeira oração. Onde termina meu primeiro verbo aqui? O guarda de trânsito proibiu. O guarda de trânsito proibiu. Então, essa primeira oração aqui vai ser chamada de oração principal, tá? Oração principal. Por que essa é a oração principal? Porque para ligar essas duas orações, eu vou ter o quê? Que é um conectivo, tá? É uma conjunção e ele é também chamado de conectivo. Porque se eu disser assim, o guarda de trânsito proibiu, o que o guarda de trânsito proibiu? Não ficou sem complemento aí? Essa oração não ficou sem sentido se eu parar no proibiu, tá? Então eu preciso analisar o porquê que essa oração aí precisa de complemento. Por que ela é a principal? Então essa oração ela é a principal porque a oração que vai ser a segunda, que vai ser a subordinada a essa, ela vai estar sempre ligada com esse conectivo. Então vocês vão conseguir separar sempre, tá? Mas nem sempre é o quê? Nós vamos ver que vão ter aí mais conectivos, tá bom? Então essa daqui de baixo, que é os motoristas, né, estacionassem, proibiu. O que ela proibiu? Que os motoristas estacionassem. Percebem que essa segunda oração complementa o verbo aqui da primeira, o proibiu? Então por isso que ela é chamada de subordinada. Tá? Então, ela está complementando o sentido da primeira. Então, a segunda oração aqui, que vai ser a oração subordinada. Ok? Continuando aí o conteúdo, nós temos assim, então, a primeira é chamada de oração principal. Grifem, por favor, né, esse período aí, que ele é importante, tá? Grifem na apostila de vocês. Peguem a canetinha e grifa texto. Eu vou deixar aqui na minha que eu pedi para vocês grifarem. Então, a primeira é chamada de oração principal. A segunda, né, está a serviço da primeira, exercendo a função de objeto direto que lhe falta. Portanto, a oração que os motoristas estacionassem é subordinada à oração o guarda de trânsito proibiu.
E a ligação é feita entre as duas é feita pela conjunção integrante que. Então, conjunção integrante ou conectivo, vocês podem ouvir falar também em outras gramáticas, tá? Mas então nós temos oração principal, o guarda de trânsito proibiu. Como vocês já conhecem o objeto direto, o que ele proibiu? Proibiu que os motoristas estacionassem, tá? Então esse que ligou as duas orações, fazendo com que a segunda oração seja subordinada aí à primeira oração. A segunda oração, ela vem responder ao verbo da primeira, tá? Continuando aí, então. Uma oração é subordinada a outra sempre que faz parte dela, vírgula, ou seja, quando desempenha função sintática em relação a ela. Vocês viram que uma ali dependia da outra, né? Como se fosse um termo dessa oração. Então, eu necessito dessa segunda oração para que a primeira tenha sentido. Então, nós vamos aí grifar também essa parte que é muito importante. Bom, no exemplo dado, a subordinada que os motoristas estacionassem tem a mesma função sintática de objeto direto, né? Que teria o sintagma nominal aí, o estacionamento dos motoristas. Mas nem sempre, igual eu disse para vocês, nós vamos ter o que ligando as duas, tá? Então, nem sempre a oração subordinada vem depois da principal. Pode acontecer ao contrário, quando elas estão em ordem inversa, tudo bem? Por exemplo, dependendo do que se deseja enfatizar e do conectivo empregado, a oração principal poderá vir antes da subordinada. Prestem atenção nesse exemplo aí abaixo, olha. O tio chegou quando o relógio deu 2 horas. Então, esse quando já está me indicando o tempo, tá? Então, o quando é que está ligando as duas orações. Se eu invertesse essas orações, quando o relógio deu 2 horas, vírgula, o tio chegou. Ponto importante aí, vamos lá. Deixa eu apagar aqui, para eu colocar essa oração aí. Vamos lá. O tio chegou quando o relógio deu 2 horas. O tio chegou quando o relógio deu 2 horas. Aí embaixo nós temos quando o relógio deu 2 horas, vírgula, o tio chegou. Certo? Bom, tanto na primeira quanto na segunda, o conectivo é o quando, que está indicando aí tempo, certo? Então, nós temos oração principal, o tio chegou. Chegou quando o relógio deu 2 horas, tá? Então, essa oração aqui veio complementar o sentido da primeira. Então, essa primeira é a oração principal, a segunda é chamada de oração subordinada, ok? Aqui, quando o relógio deu 2 horas, vírgula, o tio chegou. O importante é lembrarem que quando ela está em ordem invertida, como assim em ordem invertida? Veio primeiro a oração subordinada, tá? Quando a oração subordinada vem primeiro, olha, essa é a subordinada que nós tínhamos ali em cima. Só mudou de posição. Nós precisamos colocar a vírgula para separá-la da oração principal, tá? Somente quando nós tivermos aí ordem invertida, aqui chamada de ordem inversa, tá? Essa ordem aí abaixo é chamada de ordem inversa. Ou seja, primeiro nós tivemos a subordinada, depois nós tivemos aí a oração principal, ok? Depois nós temos, virando a página 48. São bastante regrinhas, tá? Nós vamos ter que prestar atenção. Então, no primeiro exemplo ali, destaca-se a ideia de contida na oração principal, a chegada do tio. Já na segunda, a ênfase recaiu sobre o quê? Sobre o momento em que o tio chegou, né? Quando deu 2 horas, tá?
Então, grifem o que está dentro desse quadradinho aí, que é muito importante, pessoal. Oração subordinada, aquela que exerce uma função sintática em relação à oração principal. Quando a gente fala de exercer função sintática, é porque depende uma da outra, tá? É igual objeto direto, ele tem função sintática. Diferente lá da coordenada, que não tinha função sintática. Então, essa função pode ser a mesma de um dos seguintes termos da oração. Pode ser sujeito, pode ser predicativo, objeto direto, indireto, complemento nominal, aposto, adjunto, adnominal e adjunto adverbial, tá? Então, essa segunda oração, ela pode exercer qualquer uma dessas funções. Aí, nós temos a oração principal, que é aquela a qual a oração subordinada exerce função sintática. Tá, então tá, Tati, o que é isso aqui, então? Me explica. Oração principal, né, que exerce que função? Tá falando aí, ó, na qual, é aquela na qual a oração subordinada exerce função sobre ela. Então, essa é a principal, a qual essa, que é a subordinada, exerce função sobre ela. Ela vai estar sempre me respondendo ao verbo da principal, a subordinada, tá? Então, vamos lá. Nós temos alguns valores sintáticos aí. Então, as orações subordinadas podem ter valor, grifem, substantivo, adjetivo ou advérbio, tá? Em certos casos, é possível transformar o termo em oração de modo que o período simples se torne composto. Veja, orações com valor de um substantivo. Período simples, tá? O motorista percebeu a proximidade dos policiais. O que o motorista percebeu? A proximidade dos policiais, tá? Então, nós temos aí como núcleo a aproximação. O que ligou essas duas orações? O azinho aí, né? Porque nós temos aí, essas duas orações não, perdão, essas duas palavras, o azinho, porque nós tínhamos aí um período simples, sem nenhuma conjunção. Já o período composto, podem grifar assim os tópicos, ó, período simples e período composto. Nós sabemos que nós temos mais de uma oração. Então, nós temos aí, o motorista percebeu que os policiais se aproximavam. Como que eu transformei essa oração simples em oração subordinada? Eu acrescentei o que é o conectivo, e em vez de eu colocar o substantivo aproximação, o que eu coloquei ali? Transformei ele em verbo, que os policiais se aproximavam, porque para eu ter um período composto, eu tenho que ter dois verbos, concordam, né? Eu tenho mais de uma oração. Então, o motorista percebeu. O que ele percebeu? Que os policiais se aproximavam. Então, eu transformei a aproximação dos policiais em se aproximavam, tá? Então, como reconhecer facilmente uma oração substantiva? Nesse caso aqui, ela chama oração subordinada substantiva. Basta lembrar que ela pode substituir por isso. Grifem aí. Basta lembrar que ela pode substituir por isso, que é um pronome substantivo. Como assim? O motorista percebeu isso. O que é o isso que ele percebeu? Que os policiais se aproximavam. Se eu conseguir fazer essa troca, ela é substantiva, tá? Depois, nós temos assim, oração com valor adjetivo ou adjunta de nominal. Ela é chamada de oração subordinada adjetiva. Olha só, período simples. Nós conhecemos pessoas preocupadas com a saúde. Substantivo, pessoas preocupadas, adjetivo, certo? Aí nós vamos transformar essa frase em período composto. Grifem novamente aí, período simples e período composto, tá? Então, nós vamos lá. Nós conhecemos pessoas que se preocupam com a saúde. O que eu fiz aí? Peguei a palavra preocupadas, coloquei o que, tá? Que é o conectivo, e o se, que se preocupam. Pessoas preocupadas são pessoas que se preocupam, tá? Então, para eu transformar a minha oração, eu tenho sempre que ter um conectivo, tá? Como que eu vou saber que essa é adjetiva? Porque eu tenho adjetivo nela, tá? Eu transformei aqui
mas eu tenho uma função de adjunta de nominal, né? Por quê? Preocupada com o quê? Com a saúde. Com a saúde complementou aí, né, a função da oração adjetiva. Então vamos lembrar que o adjetivo e a locução adjetiva geralmente funcionam sintaticamente como na frase como adjunta de nominal, tá? Como reconhecer a oração adjetiva? Grifem. Ocorre que ela é sempre introduzida por um pronome relativo, né? Aí nós temos o pronome relativo que, tá? Então a adjetiva é sempre introduzida pelo que. Aí nós vamos aqui. Oração com valor de advérbio ou adjunta adverbial. É fácil de encontrar também, que é o caso dessa daqui. Esse quando não trouxe relação de tempo para nós? Ó, o tio chegou quando o relógio deu 2 horas. Quando é adjunta adverbial de tempo, tá? Então, se ela é adjunta adverbial, ela vai chamar oração subordinada adverbial. Olha só, período simples, prestem atenção. Chegamos à cidade. Quem chega, chega a algum lugar, certo? Chegamos à cidade. Aí eu tenho a expressão ali, ao cair da noite. Então ali eu tenho uma oração simples. Não tem nenhum conectivo ligando. Agora olha só, período composto. Chegamos à cidade quando a noite caíra. Esse quando me trouxe o que? Uma expressão de tempo. Então eu tenho oração subordinada adverbial. Lembrando que os adjuntos adverbiais nós temos de tempo, modo, causa, né? Então vamos lá. Grifando. A oração adverbial, ela é introduzida por uma conjunção adverbial. Então na oração adverbial não vai aparecer só o que, tá? Que pode exprimir ideia de tempo, causa, finalidade, condição, modo, né? No exemplo dado, então, a conjunção adverbial quando está veiculada a ideia de tempo. Podem aparecer outros adjuntos, tá? Então, nessa daqui, na adverbial não vai aparecer o que? Sempre, né? Pode aparecer só se ele for associado a alguma outra ideia aí de trazer finalidade, causa, né? Caracterização da oração subordinada substantiva, tá? Então, nós vamos aqui estudar principalmente a substantiva primeiro. Só foi apresentado para vocês a adjetiva e a adverbial para vocês conhecerem que nós temos mais de uma oração subordinada adverbial. Mas a principal desse módulo aí, desse capítulo, é a oração subordinada substantiva, tá? Nós vamos estudar uma de cada vez, porque ninguém consegue estudar todas de uma vez só, né? Ninguém consegue entender, não, tá? Então, oração subordinada substantiva primeiro. Na oração subordinada substantiva, pessoal, vocês terão, aí, podem até virar a página para acompanhar junto comigo. Vocês terão a subjetiva, tá? Subjetiva. Depois vocês terão a objetiva direta, que já sabe que aí vocês vão encontrar um objeto direto dentro dela para identificar, vai ser fácil, tá? Nós vamos ter a objetiva indireta. Não é objeta direta, indireta não, viu, gente? É objetiva indireta. E depois nós vamos ter também a completiva nominal, que nós vamos achar o que dentro dela? Vamos lá. Completiva nominal, vamos ver quem adivinhou aí. Será que foi quem, hein? Completiva nominal, nós vamos ter complemento nominal dentro dela. E aí, por fim, nós teremos a predicativa, que nós vamos ter predicativos, tá? E nós vamos ter também como que chama essa aqui? Apositiva, que nós teremos aposto dentro dela. Ela vai vir com pontuação, às vezes até mais fácil para vocês identificar, tá? Então vamos rapidinho aqui. Eu não vou estender muito para vocês não ficar uma aula muito cansativa, tá? Então nós vamos grifar aí. Observe a frase extraída do conto A Cartomante. Veja bem que o Senhor gosta muito dela.
características tem essa oração subordinada? Para que possamos afirmar que ela é substantiva, tá? Então, a primeira delas é a seguinte: a oração que o Senhor gosta muito dela é o termo exigido pelo verbo transitivo ver. Quem vê, vê alguma coisa. Vê o quê? Que o Senhor gosta muito dela. Então, note aí que nos exemplos a seguir, que o substantivo é a classe de palavras que completa o sentido do verbo ver. Então, vamos lá. Todos viam. Viam o quê? A lua, os animais, a multidão, minha alegria, seu sucesso. Então, grifem aí, olha, o substantivo é a classe de palavras que completa o sentido do verbo ver. Certo, pessoal? Bom, pessoal, então assim, dizer que a oração substantiva tem um valor substantivo não significa que ela seja um substantivo do ponto de vista morfológico, tá? Por exemplo, que dá nome aos seres. Significa que, embora seja uma oração com seu verbo, seus complementos e adjuntos, funciona como substantivo, que é a classe de palavras exigida pelo verbo da oração principal, para que seu sentido se complete. Tanto é verdade que as várias orações substantivas podem ser permutadas por substantivos. Por exemplo, queremos que você descanse. Queremos seu descanso, tá? Confirme se Pedro virá hoje. Confirme a vinda de Pedro hoje. Então, assim, a segunda característica da oração substantiva, como já foi dito, é a possibilidade de você trocar pelo pronome isso. Então, confirme isso, tá? Veja bem isso, né? Então, por exemplo, veja bem que o Senhor gosta muito dela. Veja bem isso. Isso o quê? Que o Senhor gosta muito dela. Então, se nós conseguirmos fazer essa troca, nós temos mais ainda certeza de que é substantivo. Mas não vai ter erro, porque vocês vão aprender uma de cada vez, tá? Então, tipos de orações subordinadas substantivas. Nós vamos ter aí os diversos tipos, tá? Observe o exemplo a seguir. A punição dos culpados é necessária. Olha só. A punição dos culpados é necessária. Nós vamos colocar ela aqui, ó. A punição dos culpados